Já o Fernando Nakagawa já está aqui comigo para a gente entender, né, que treta bizarra, né, mano? Como eu falei, a ideologia, ela realmente é um negócio que e está tirando certa capacidade de raciocinar de pessoas que, bom, elas têm posições privilegiadas e, por isso, deveriam, digamos assim, raciocinar em termos práticos. Nakagawa, o que significa a figura do governo, seja qualquer ele, para o agro no Brasil? Governo Lula, governo Bolsonaro, muda alguma coisa para o agronegócio a ponto dele poder achar que rompe com o governo ou que exclui o governo de seu maior evento do ano no Manaus? A Renata até falou, olha, eu acho bizarro também o Banco do Brasil dizer que vai tirar patrocínio, então, a gente até mencionou aqui, eu tenho dúvidas, porque se você está querendo dizer que este governo não é altivo ou importante o suficiente para merecer uma cadeira de representação na sua feira, por que este governo vai pagar para que você faça essa feira? Eu tenho dúvidas. Eu acho que a escolha de uma empresa estatal, porém de administração, né, ali que visa o lucro, como é o caso do Banco do Brasil, passa também pela análise estratégica de onde vale a pena ou não alocar os seus recursos para publicidade, porque vamos combinar que alguém puxou esse tapete primeiro não foi o governo. Explica, Naquinha. A minha sensação, Dani, antes de tudo, assim, é que nessa briga é aquele tipo de briga em que ninguém, infelizmente, tem razão, porque existe uma interdependência entre o agronegócio e o Estado brasileiro e o agronegócio umbilical, uma coisa muito profunda. Um depende do outro necessariamente. E os números, Dani, são absolutamente claros sobre esta interdependência. Em dois aspectos, a gente vai destacar apenas dois aspectos, mas isso é muito mais profundo. A gente traz dois grandes números dessa interdependência. A gente separou aqui, Dani, os números de duas frentes. Primeiro, Plano Safra. Isso é absolutamente fundamental para o agronegócio brasileiro. Plano Safra 22-23, anunciado ainda no governo Jair Bolsonaro, prevê 340 bilhões de reais em financiamento, em empréstimo. São empréstimos aos produtores, a toda a cadeia, a quem produz, o campo que produz, precisa de crédito, especialmente para você financiar a sua própria atividade, 340 bilhões de reais. Os juros dessas diferenciado. operações de 5 é menor que do Campos Neto. A 12,5%. O juro do Banco Central, aquele que estabelece o padrão para toda a economia brasileira, agora está em 13,75%. É o juro mínimo. Você pega dinheiro no mercado, no mínimo, se for um ótimo pagador, como o governo, por exemplo, é o pagador sem risco, ele pega dinheiro a 13,75%. Se o juro aqui é menor do que o juro da taxa Selic, Dani, alguém está pagando. E quem está pagando é a sociedade brasileira com subvenções. Aqui, o Estado brasileiro está pagando, está bancando parte desta conta. Por quê? Porque o agronegócio é absolutamente fundamental para a economia brasileira. Por isso, há esse tipo de subvenção pelo crédito. Então, aqui, o Plano Safra, importantíssimo para o agro, mas o juro, ele vem com uma carga de subsídio do poder público. Outro lado da moeda, desta mesma moeda. Quanto o agro gerou de arrecadação de impostos? Este dado é da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Foram 460 bilhões de reais em 2020. Dá mais ou menos 19% de toda a arrecadação de impostos. Isso mostra que o Estado brasileiro também precisa do agro como gerador de riqueza. Além disso, 24,5% do PIB brasileiro tem origem, de alguma maneira, seja direta ou indiretamente, no campo. Isso mostra como o agro também é importante como uma máquina de geração de emprego, geração de riqueza e geração de tributos. Aí o desavisado vai falar, são dois valores diferentes. Ali é 340, aqui é 460, quer dizer que um depende menos do que o outro. Não. Por quê? Porque são dois estágios completamente diferentes da cadeia. Ali é o financiamento, é o início, é a semente chegando na mãe terra e aqui é a ponta. Já quando você exportou, já mandou em dólares para os outros países, são duas coisas diferentes e que não são diretamente comparáveis. Mas comparável? Mas o que é claro é o seguinte, sem isso aqui, você não tem isso aqui. Exatamente. Sem essa grana aqui, você não planta,
planta, não produz, não espera, não compensa seco, eventual período de chuva mais alta, podendo fazer investimentos assim ou assado, não vende, não traz aqui de volta. Isso. Então, e a coisa se retroalimenta. Retroalimentação. Agora, a Renata pediu direito de resposta, porque teve o nome citado aqui por esta apresentadora. Renata, eu acho que a citação ao seu nome, enquanto eu falei, vamos ver, Renata Agostini, são 5 segundos, é o que você tem. Não, eu já tô recorrendo. Não, é muito rápido. A quem? A quem? Alguém? O Não Estado sei. sou eu aqui. Vai, Renata. O meu argumento é o seguinte, ainda que seja, e aí concordamos, uma enorme descortesia, além de um tiro no pé, a Grishow fazer esse movimento de consultar o ministro para eventualmente ir no outro dia, não faz nenhum sentido isso, sob qualquer aspecto. Mas o Banco do Brasil, ele tem capital misto, ele é controlado pelo governo, mas ele tem outros investidores. As decisões de participar em eventos, de patrocinar eventos, em tese, deveriam ser técnicas atendendo ao interesse do banco. Então, o governo, neste momento, ou qualquer outro governo, não deveria, para retaliar qualquer movimento, ainda que é um movimento despropositado, simplesmente no dia seguinte ir lá e mandar o Banco do Brasil refazer uma decisão que, de novo, deveria ser técnica. Vocês estavam falando do Plano Safra. O Banco do Brasil destinou 200 bilhões de reais, o maior volume, para justamente viabilizar o Plano Safra em 22, 23, né? Porque sempre a conta é feita dessa forma. Então, aí a gente vê a importância para o setor dos empréstimos do Banco do Brasil e para os resultados do Banco do Brasil, que o agronegócio confie e acesse o banco. Tá dado aí o direito. Nem entendi pra quê. Não, Aquela, eu né? voto com a relatora, voto total. Nessa briga ninguém tem razão. Então eu tô aqui, 2-1. Eu vou chamar quem? O Yuri Pita? Não, brincadeira, chega. Não, gente, eu realmente acho que, a partir do momento que você defende mecanismos privados para as empresas públicas, certo, liberais? Correto, liberais? Né? Você precisa também entender que passa pela pertinência ou não de alinhamento ou não, e nesse caso, veja bem, é de você dizer que este governo não é bem-vindo. So sorry, cara. Eu sou a favor, sim. Então, você vai lá e delibera. Mas aí é interessante porque, no fim das contas, os dois lados dessa briga deram 2 passos para trás. Porque, primeiro, não teve cerimônia de abertura, aí não foi dado palanque ao ex-presidente Bolsonaro e o patrocínio do Banco do Brasil e do governo federal continua no site. Ou seja, os dois deram um passo para trás. Porque acho que os dois reconhecem a importância do outro lado dessa história. Mas aí a grande questão é a seguinte, né? Eu vou pedir para rodar sem o áudio a sonora do Tarcísio de Freitas aqui no lugar da Renata. E a Renata volta para cá para a gente continuar falando sobre esse assunto. Para a gente botar sem o áudio, porque a gente vai percorrer. A gente tem aqui o Tarcísio de Freitas fazendo discurso ao lado dele, Bolsonaro. Esse aqui é um deputado, eu não vou nem dar o nome dele, eu vou dar o nome do irmão dele, que pelo menos é democrata, né? Grande propagador de fake news, grande nome no ataque à imprensa. Então, assim, não teve o palanque? Teve. Bolsonaro falou. Sim, mas você vê que não é o palanque. Perfeito, mas teve. Sim. Teve a photo opportunity, teve o barulho gerado. Acordei pela manhã, estava lá o ministro Ciro Nogueira, ministro de Bolsonaro, né, hoje senador, falando, olha, tá aí a prova de que é o líder, o grande líder, e você não teve nem o cuidado de promover. Porque você pode dizer o seguinte, é plural. Foi plural. Não foi plural. Não dá para dizer isso. Não foi plural. Houve a tentativa de trazer o agro como base de sustentação da exposição política, né, do principal adversário do atual governo, sem que fosse dada ao governo a oportunidade de ter a mesma janela. Houve uma escolha. Dito isso, deixando isso claro, isso aconteceu a despeito deles terem falado, não, então tira o evento oficial, mas mantém a chegada, mantém a agenda, mantém a cobertura, mantém tudo. Dito isso, eu acho que neste caso, quando houve a ideia de... Porque, gente, a aparição aqui, pode tirar e voltar com a Renata. A aparição no noticiário gera engajamento, que gera dinheiro, que gera receita, que gera atenção, que gera público, que gera debate. E houve a ideia de se estruturar um evento inteiro para dar esse espaço para um lado apenas da política. E, curiosamente, não é aquele do qual você depende para
esse processo de retroalimentação. Acho que eu consegui me explicar. Dou a palavra para os dois, caso queiram complementar. Renata? Não havia a opção, me parece, nesse caso, ao fim e ao cabo, de se fazer diferente, porque o ministro decidiu que não ia, nem na abertura, nem no dia seguinte, nem em nenhum dia. Agora, o que me parece é que se o governo gostaria de dar uma resposta de que não gostou, não gosto nem da presença de Jair Bolsonaro, qualquer decisão, o campo é esse, como o ministro Fávaro fez, não vou. Vou em outra ocasião. Não estou feliz, não estou contente. E não usar um banco que não é inteiramente do governo e, de novo, não deveria servir de mecanismo de jogo político. O caminho seria esse. Não vamos fazer, não vamos cumprir essa agenda, repudiamos. É o que eu não entendo. Eu só acho que eu gostaria muito de ver um setor tão importante da economia agir como um adulto, assim, de forma madura, de forma... Faltou o adulto na sala. De forma profissional, né? Você tem que ser pragmático ao fazer negócios e não é isso que a gente viu. Muito bom. Exato. Acho que oferecemos um debate amplo aqui, rico, com divergência respeitosa sempre de ideias. Muito obrigada, mozinhos.